E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o professor José Maria pelo YouTube, canal Plantão da Matemática. E aí galera, aqui nós vamos ver o gráfico da função y igual a x². Aqui nós temos a tabela x menos 2, olha só, valores de x e valores de y, que é o x². Ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e assim por diante. E aqui no ponto você vê, ó, quando x é 1, y vale 1 também. Quando x é menos 1, y também vale 1. A gente pode pôr aqui, ó, menos 1 e 1. Menos 2 e 2. Olha só, quando x é menos 2, o y é 4, que é o f de x, né? Que o y é f de x, é a mesma coisa. E quando x é 2, y também é 4. Então, isso aqui, ó, é f de x, isso aqui é um f, que pode ser chamado de y. F de x é igual a x². Beleza? É isso. Vamos... Anote... Mais uma coisa importante aqui que ele fala para você é a distância, né? A distância que ele fala que tanto o A e o A', ele está à mesma distância do eixo, né? Então esse eixo aqui, ó, ele é chamado de eixo de simetria, né? Esse eixo é o eixo de simetria. Nós temos aqui o eixo Y e aqui é o eixo X. Né? Esse eixo aqui, ele divide a parábola numa região central, ou seja, a distância de A até o ponto, até o eixo é a mesma distância de A'. Olha só, a distância de B até o eixo é a mesma distância do ponto do B' até o eixo central, chamado eixo de simetria. Beleza? Ok? É isso. Bom, vamos falar agora, né, gente, da concavidade, da concavidade, raiz e propriedades da função quadrática, tá? Beleza? Aqui nós vamos falar então de concavidade da parábola. Olha só, o gráfico de uma função quadrática, aqui está a função, deu uma caidinha aqui, mas tudo bem, deixa ele aí. A função f de x, ax² mais bx mais c, é uma parábola. Se a for maior que zero, significa ser maior que zero, a concavidade é voltada para cima, essa aqui, ó. Então aqui a gente vai dizer que o a é maior que zero. E se o a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Só isso nessa parte aí. Vamos em frente. Olha só, aqui a gente vai falar um pouquinho mais detalhado do que a gente estava falando anteriormente. Olha só, raízes da função quadrática. O que são raízes da função? Raízes ou zeros da função é a mesma coisa. São aqueles valores que zeram a função. São os valores que, quando o x tem aquele valor, a função dá zero. Então, assim, chama-se zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau, a diferente de zero, os números reais. Essa é a função, né, dada, sempre dessa maneira. Os números reais, tais que f de x é igual a zero. Então, as raízes, olha só, lembra da equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara, ó. As raízes são as soluções da equação do segundo grau, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara, beleza? E aí temos aqui, ó, fórmula de Bhaskara. Bhaskara, matemático indiano, que desenvolveu o estudo das equações, beleza? E vamos lá. Observação: a quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do
valor obtido para o radicando. Olha só, a quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando, chamado discriminante a saber. Olha só, quando é positivo, duas raízes, né? Ou seja, se o delta é positivo, aqui está faltando um delta aqui, eu vou colocar aqui, ó. Quando delta é positivo, há duas raízes reais e distintas, diferentes. Quando delta é zero, há só uma raiz real, né? Quando delta é negativo, não há raízes reais, beleza? Esse delta tinha que cair lá de cima aqui, acho que ele caiu e empurrou para baixo aqui, beleza? Então, olha só, vamos representar isso aqui graficamente. Delta igual a zero, só que quando o quê? O A, aqui é tudo quando o A for maior que zero. Esse Azinho da função aqui, ó, o número for positivo, né? O x quadrado ali é um número positivo, tá? Se o delta for zero, ele tem uma única raiz. Você vê que ele encosta aqui, ó, no eixo de x, uma vez ele não passa para baixo. Então, ele só tem um ponto, toca num ponto. Então, você tem uma única raiz real. Quando o delta for maior que zero, ele ultrapassa esse eixo e toca em dois pontos. Então, você tem duas raízes. E quando o delta for negativo, que é menor que zero, ele não toca no eixo, não tem ponto, não tem raiz, não tem zero a função. Beleza? Isso para A maior que zero. E quando A for menor que zero, né? Nós vamos olhar só o seguinte, o A maior que zero, que todo o A é maior que zero. Se o delta for igual a zero, o que acontece? A mesma coisa, só que a concavidade está voltada para baixo. Se o delta for maior que zero, é a mesma coisa. Tem duas raízes, só que a concavidade é sempre para baixo. E delta menor que zero, mesma coisa, a concavidade voltada para baixo e não toca no eixo de x, não tem zeros da função, portanto não tem raiz real, beleza? Bom, galera, vamos falar do ponto de intersecção da parábola com o eixo OY. Temos aqui, para obter o ponto atribuímos o valor 0 à variável x da equação da parábola, f de x igual a x mais bx mais c, ou seja, a gente põe o zero, atribui-se 0 para x, nós vamos encontrar o valor de c, né? Então, y, quando x vale 0, o y vale c, né? Esse é o ponto de intersecção da parábola com o eixo OY, né? Ou seja, é 0 e c, porque o x está, quando o x é 0, significa então que nós vamos andar em cima do eixo y para achar o valor de c. Então é 0 e c esse ponto. Então o c é o ponto de intersecção no eixo das ordenadas y, beleza? Então aqui ele pediu para você, ó, esboçar o gráfico de uma função y igual a x quadrado menos 6x mais 5. Ele fala, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com o eixo OX e OY, tá? E vai acontecendo isso, ó. Fazendo y igual a 0, chamamos as raízes, y igual a x quadrado menos 6x mais 5 igual a 0, aplicando delta ali, a forma de Bhaskara, e ele encontra os valores de x, né? Poderia ser feito por soma e produto. Se eu pegar essa equação e escrever numa prova, soma e produto anda muito mais rápido. Olha só, a soma, eu pego sempre a soma com sinal trocado. Aqui é menos, então a soma é 6. E aqui o produto. Então eu tenho que pensar em dois números que somando dê 6, que a soma, o sinal sempre é trocado o sinal, e o produto dê 5. Então é 5 e 1, 5 vezes 1, 5, e 5 mais 1, 6. Então eu vou ter, ó, rapidinho, sem se matar, eu vou ter, olha lá, mesma coisa, ó.
né? Não precisa fazer esse monte de conta aí não, beleza? Assim a parábola intercepta o eixo OX nos pontos 1 e 0 e 5 e 0, né? Olha só, fazendo x igual a 0, nós temos lá, ó, y igual a 5, não é isso? Mas na função nós já sabemos que, né, a função tinha mais 5, né? Portanto, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0 e 5, certo? Que é o ponto x e o ponto y, de modo o esboço do gráfico da função vai ser assim, ó. Olha só. Aos pontos aí, ó, caindo aí, ó. Que beleza, né? OK? Isso aí. Ó o ponto C pingando aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Quem gostou dessa aula e dessa modalidade também aí, né? Gravei hoje numa nova modalidade. Dê um like no vídeo aí, faça comentários para eu ficar sabendo se vocês gostaram. E compartilhe com os amigos. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no vídeo, no canal aí, não custa nada. Vamos ajudar o canal a divulgar para mais pessoas o conteúdo. Beleza? Então, fui!